Atenção. O texto é um tanto quanto longo, mas eu peço a sua paciência, porque tenho certeza que existem algumas pessoas aqui que já leram esse texto, já meditaram nele, já deram até estudo nesse texto, mas é possível que uma boa parcela não conheça esse texto tão bem assim. Então nós vamos resumir algumas partes, mas vamos ler outras, para que o nosso entendimento do texto fique completo. Do versículo 1 até o versículo 15, o que acontece aqui? Acontece a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, evento que é repetido em Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9. Então esse é um texto que você conhece bem, tem até música sobre isso, né? Muito bonita a propósito. Então é uma narrativa que nós conhecemos, onde Jesus pega um punhadinho e faz um punhadão, alimenta a multidão de milhares através de alguns pães e alguns peixes. Isso inclusive ainda sobra, dos 5 pães sobram 12 cestos cheios de pães. Quando chega no versículo 16, diz que ao anoitecer, isso é João 6,16, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, porque Jesus, ao final da multiplicação, foi ao monte para orar, para conseguir um tempo sozinho. Novamente, não é porque o monte é um lugar mágico, bora orar no monte, fica à vontade, porque meu joelho já tem 2 cirurgias, eu não tenho a mínima condição de ir lá, não sei se você me carregue. Não é por isso que Jesus ia no monte. São dos problemas que muita gente interpreta errado a Bíblia. Ele ia porque era um lugar onde podia ficar sozinho, porque no lugar mais baixo, as multidões iam todo o tempo atrás dele. Então os discípulos atravessam o mar, versículo 18, soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então, até aqui em nossa narrativa, nós temos o milagre. Jesus vai para o monte, os discípulos vão saindo em um único barco, Jesus os encontra andando sobre o mar, e agora a multidão percebe que, apesar de Jesus não ter entrado no barco, ele também não estava ali. Então algum jeito ele tinha dado, porém havia muitos barcos lá, e eu quero dizer aqui, gente, muitos barcos, porque quando se trata de multidão, nós estamos falando de no mínimo várias centenas ou até milhares de pessoas, e eles decidem entrar no barco também e ir atrás no encalço, na perseguição de Jesus e seus discípulos. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Para encerrar, meus amados, a nossa última mensagem do nosso acampamento tem como tema: escolha viver uma vida centrada em Cristo, a qual nós podemos usar um termo mais sofisticado chamado uma vida cristocêntrica. E antes de nós continuarmos no texto, deixa eu deixar uma coisa clara para você. É possível você ser convertido, seu nome está no livro da vida, e você não está vivendo uma vida cristocêntrica, nem teocêntrica. É possível viver, após a conversão, uma vida centrada em mim, nos meus desejos, nas minhas vontades. É claro que não é o que se espera como fruto de uma conversão verdadeira, mas acontece, meus amados, em que em muitos casos, por causa às vezes de maus exemplos, nós já tratamos disso em outras mensagens, por causa de um discipulado mal feito ou até a ausência de qualquer discipulado, por causa da falta de, no mínimo, este novo convertido ter aprendido que ele precisa todo dia ler a palavra e estudá-la, ele não cresce.
no mundo que é vivo foi planejado para crescer. Eu conheci esse acampamento muito tempo atrás, muito antes de vocês. Aquele prédio ali não existia, o banheiro estava em obras, ali era só um barracão que era a cozinha, aqui parte disso aqui, esse palco não existia, e eu me lembro claramente que a floresta estava menos avançada. Ou seja, ser vivo, se você não cortar, não podar, a tendência é crescer, é o normal. O bebê da mesma maneira, apesar que a gente encontra o filho de um amigo nosso, depois de algum tempo diz, puxa, como ele cresceu. Ainda bem que a criança não tem aquela tolerância zero, que a vontade que ela tem deveria ser, não, eu tentei diminuir. É óbvio. Se não crescer, está doente. Alguma coisa está errada, né? Agora, para pensar. Apesar que não é biologia, mas a vida cristã é a única que alguns conseguem fazer com que passa o tempo e a criatura não cresce. Ela se converteu há 5, há 6, há 7, há 10 anos atrás, mas ela não cresce. E como eu falei, há muitos fatores que colaboram com isso. Porém, minha gente, o fator principal sou eu. Porque eu creio firmemente que se um ribeirinho lá no meio da Transamazônica ouvir a rádio Transmundial e aceitar a Cristo, ouvir o Evangelho e aceitar a Cristo, e de alguma maneira ele tem uma Bíblia lá, ele tem tudo o que ele precisa para crescer significativamente, se ele quiser. O apóstolo João disse que já nos foi dado tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Ou seja, do ponto de vista dos apóstolos, minha gente, acampamentos, congressos, conferências, é uma invenção nossa. Não, pastor, eles não faziam porque eles tinham perseguição, não dava para alugar o Coliseu Romano para fazer um congresso da igreja. Acho que não é por aí não. A vida cristã primitiva era focada no relacionamento com Cristo e não em um evento que possa ajudar você a descobrir esse relacionamento com Cristo. O texto que nós temos à frente mostra claramente que Jesus está tentando passar essa noção para a multidão e ela não consegue entender direito o que é uma vida cristocêntrica. Em primeiro lugar, no texto que nós já lemos, uma vida que anseia por Ele e não por suas bênçãos, exatamente como o irmão orou há 5 ou 10 minutos atrás. Jesus vira para essa multidão e diz: vocês vieram porque vocês comeram do pão e do peixe. E aí ele completa dizendo que eles deveriam trabalhar pela comida que não estraga. E não por aquela que estraga, mas aquela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Em várias passagens, minha gente, Jesus pega uma coisa corriqueira do dia a dia e dá um sentido eterno para aquilo. João capítulo 4. João capítulo 4, a mulher vai até o poço, na saída de Sicar, e encontra lá quem? Jesus. E Jesus pede para provocar a conversa, né? Mulher, dá-me de beber. E ela se espanta porque ela é samaritana, ele é judeu, não dá nada bem. E no meio da conversa Jesus disse: olha, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Se você beber desse poço, você vai ter sede de novo. Mas a água que eu der, você jamais terá sede. E a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, eu quero beber. Mas sabe por que ela queria beber? Essa mulher já estava no 5º relacionamento. E agora ela estava vivendo em adultério. E ir até o poço era algo que ela tinha que fazer fora do horário de todo mundo, porque de manhã as fofoqueiras da vila, lá vem ela, olha lá. Nem tinha pecado, mas apontavam o dedo, porque ela agora estava vivendo com um homem de outra mulher. E ela ia então provavelmente no horário mais quente, ao meio-dia, para fugir dos olhos e das línguas das mulheres da vila. E quando ela ouve falar de uma água que ela não vai ter mais sede, eu não vou precisar vir mais aqui. Acabou, eu quero essa água. E aí Jesus começa a mostrar a ela que essa água precisa ser compreendida de uma maneira completamente diferente. Começa a expor a ela o pecado dela, a religiosidade dela, o preconceito dela. Em outras palavras, como ela era pecadora e precisava dele, da água viva. Esse é o problema dessa multidão. Eles não experimentaram ainda arrependimento.
O arrependimento é fundamental para que eu possa ansiar por Cristo. Você sabe por que, minha gente, Cristo é atrativo para alguns? Porque essas pessoas já perceberam o quão carentes elas são da santidade dele, do perdão dele, do amor dele. Agora, se Cristo é um evento que você teve lá no dia da sua conversão, e agora é só uma coisa que você usa periodicamente quando precisa, ou quando você está deprê, ou quando você está querendo se alegrar com um cântico, você ainda não percebeu o quanto você precisa dele a cada dia da sua vida. Senhor, eu preciso de Ti, eu anseio por Ti, mesmo que eu não seja abençoado em nada na minha vida, o Senhor é suficiente para a minha vida. Amados, nós vivemos dias em que a teologia da prosperidade está vendendo um evangelho que quer satisfazer a necessidade das pessoas. Eu sei que você prega isso numa igreja batista, geralmente, mas mesmo assim, essa ideia está cada dia penetrando. Eu estava outro dia lendo o post de uma amiga minha lá do Rio de Janeiro, que eu reencontrei agora depois de 20 anos, e ela participa de uma igreja pentecostal, mas uma igreja que busca ser séria e tudo mais. E ela postou uma coisa muito interessante, fiquei admirado com a clareza de pensamento dela. Vou tentar parafrasear. Ela colocou assim: cada vez que eu percebo a minha ânsia por alguma coisa, por ganhar alguma coisa, por alguma bênção, eu vejo as garras da teologia da prosperidade entrando na minha vida, e eu preciso de Cristo e só a sua graça. Ou seja, ela quis dizer que mesmo até antes de ter alguém inventado essa história de teologia da prosperidade, o ficar rico e saudável sempre, a busca por bênçãos está em João capítulo 6. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: se não tiver pão e peixe, eu ainda quero Cristo, eu ainda quero Ele e a sua presença, eu desejo por Ele, eu anseio por Ele. A cada dia, meu amado, você faz o seu tempo devocional porque alguém disse lá na igreja que você tem que fazer, ou porque é uma necessidade sua de estar com Cristo. Ontem à noite eu fui para o meu quarto lá e estava assistindo uma mensagem que eu já assisti algumas vezes, e eu estava assistindo pelo menos completa pela segunda e completa pela terceira vez. E a mensagem é tão simples, uma mensagem baseada no capítulo de Lucas sobre o endemoniado gadareno, a mulher com fluxo de sangue e a filha de Jairo. E queridos, cada vez que aquela mensagem falava do impacto que Jesus tinha nas vidas, meus olhos marejavam. Porque, amados, deixa eu dizer uma coisa para você: você vai estar na eternidade 800 bilhões de anos, e você ainda não vai ter compreendido plenamente o que é o Evangelho e quem é Cristo. E a pergunta é: por que nós gastamos tanto tempo tentando conhecer tanta coisa hoje e não tentamos conhecer a Ele? Paulo dizia: eu quero conhecer a altura, a profundidade, a largura. Paulo, que com certeza conhecia a Cristo muito mais intimamente do que eu e você, dizia: eu ainda não conheço, quero participar do poder da sua ressurreição, do conhecimento dele. Eu quero dizer para você, meu amado, hoje, que não basta você, isso aqui, ó, pastor, esse ponto aí, ó, pode ficar, porque realmente eu quero é Cristo. Eu quero é Cristo. Quer mesmo? Tem certeza disso? Ele é Senhor absoluto da sua vida? Ele controla tudo? Uma amiga minha de adolescência, ela tinha uma ilustração do nosso encontro na escola, que ela repetia de vez em quando, que o nosso coração, a nossa vida, se você preferir, é como uma casa. E ela tem cômodos, não é isso? Eu tenho certeza que na sua casa, quando alguém entra, dá com uma sala bem arrumada. Bem na minha, logo à direita tem um escritório bem desarrumado, mas esquece o escritório, tem a sala bem arrumada. E provavelmente o lugar onde as pessoas mais frequentam a sua casa está tudo arrumadinho, né? Mas toda casa tem um quarto de bagunça. Tem ou não tem? Quarto da tranqueira. É o seu próprio quarto, né? É. Mas nós temos aquele quarto onde a gente guarda as coisas velhas. A gente com aquilo que
ou não presta, ou eu tenho que consertar, mas eu nunca lembro. Na nossa vida é muito pior. Nós guardamos naquele quarto, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, aquilo que não queremos que ninguém veja. Se eu pudesse tirar esse cabo aqui do projetor e plugar de alguma maneira no seu cérebro e projetar o conteúdo do seu quarto, da tranqueira, da bagunça aqui para todo mundo ver, você gostaria? E muitos de nós tentam por tudo que é possível evitar que Cristo chegue lá. Não, Senhor, fica aqui porque aqui está arrumadinho, aqui está bonito, acabei de encerar, passei lustramóveis, até comprei aquele negócio que fica fazendo cheirinho dos 15 minutos, está bonito. Mas, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. A vida cristã não é vida de boniteza, de aparência, de maquiagem. Na verdade, a vida cristã é uma vida em obras. Você já viu algum lugar em obras ser bonitinho? Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1. A vida cristã é uma vida de obras. E só é uma vida de obras se dia a dia eu estou voltando a Cristo, indo a Cristo, buscando a Cristo, para que Ele possa tratar as mazelas que possam estar na minha vida. Então Jesus dá essa palavra bem forte para eles, bem dura até, porque agora Ele vai começar a explicar de maneira que eles tiveram muita dificuldade de entender o que é querer Ele e não as bênçãos, o que é estar nele, por causa dele e não por aquilo que Ele pode nos dar. Quando chega no versículo 28, diante da palavra dura de Jesus, eles perguntam: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Vamos começar a entender o texto? Se você está acostumado com mensagem assim, só da minha igreja está de barba de molho. Olha o que ele acabou de dizer. Qual foi a pergunta deles, igreja? O que precisamos fazer? O que precisamos realizar? Qual foi a resposta dele? Crer. Você viu como o conceito está completamente diferente? Tem que fazer alguma coisa para Deus. Tem que realizar alguma coisa para Deus. Para ser aceito, eu tenho que fazer alguma coisa. Obra. Esse era o fato que tormentava a vida de Martinho Lutero. Contava para a minha igreja isso na semana passada. Agora sou eu, por favor. E eu contava para os irmãos que Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano. Ele buscava de tudo trabalhar para ser aceito por Deus, para agradar a Deus. E ele se exauria de trabalhar porque ele queria que Deus pudesse aceitá-lo. Deus derrubou isso tudo com metade de um versículo, Salmo 31, versículo 1. O finalzinho desse versículo diz: segundo a tua justiça. E Martinho Lutero percebeu, além de ler o justo viverá pela fé, é claro, ele percebeu que ele não podia fazer nada para merecer a justiça de Deus. A justiça é dele. Ele que nos dá, Ele que coloca sobre a nossa vida. Não é o que eu tenho que fazer, mas em quem eu tenho que crer. Essa multidão ainda não havia compreendido que não eram as obras que os levariam à fé, mas a fé que os levaria a uma obra que realmente vale a pena. É isso que Tiago está falando sobre a fé morta. A fé morta, ela nunca existiu, na verdade, porque ela não produz fruto algum. Por outro lado, os frutos que vêm da fé provam essa fé. E o texto ainda diz, minha gente, no versículo 30, então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Eles ainda não entenderam. Jesus tira das obras, vai para crer, para a fé. Ele fala assim: que sinal você vai fazer para que eu possa crer? Eles não entenderam ainda que a fé não é algo que é verdade, então eu vou crer.
Mas a fé é algo que eu creio por aquilo que Deus fala para mim, que Deus me ensina através da sua palavra. Então Jesus, com muita paciência, responde, versículo 31. Estamos ainda explicando. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Agora sim a resposta de Jesus. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas meu Pai, que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus novamente pega o erro deles e diz, aquele pão foi só durante alguns anos, e só matava a fome deles naquele dia. No dia seguinte eles tinham que pegar de novo. Mas o meu Pai está lhes dando o pão do céu, que vai matar a fome de vocês para todo sempre. Qual a resposta deles? Dá uma olhada no versículo 34. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Lembra da mulher samaritana? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O seu velho homem agiria da seguinte maneira: se Deus lhe desse nesse instante tudo o que você quer. Se você fizesse agora uma lista mental de tudo que você quer, da agora até a sua velhice, tudo, todos os seus sonhos, tudo que você almeja. Então, Deus, eu quero um bom marido, uma boa esposa, 2 ou 3 filhos, um emprego, preferência público e tal, eu quero isso, eu quero aquilo, ou eu quero tal. Se Deus agora dissesse, Shazam, abracadabra, está tudo garantido. Sabe qual é o grande risco que você teria? Você não mais buscaria Deus. Porque, amados, essa é a minha e a sua natureza. Quando falou de uma água que acaba com a sede, eu quero dessa água. Falou de um pão que vai matar a fome, eu quero desse pão. A única diferença é que quando Jesus explicou sobre a água para a mulher samaritana, ela largou o seu cântaro, correu para Sicar e anunciou o Messias. Essa multidão vai ter uma reação diferente. Olha a explicação de Jesus para depois da explicação. Eu sou, versículo 35, o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Até aqui ele explicou que o pão que ele está falando não é nada do que eles tinham entendido. Olha a reação deles, versículos 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam, isso não é o filho, Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. De quebra, Jesus está nos ensinando aqui uma doutrina muito importante, de que por sermos pecadores, ninguém pode ir a Deus porque realmente quer. É o Pai que o traz a Jesus. Sabe por que essa multidão aqui não está dando ouvidos? Porque eles nunca foram ovelhas, sempre foram bodes. Eles não tinham condição de compreender o que Jesus estava explicando, porque o Pai não os estava trazendo. Ele termina, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai nele aprendem e vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si.
Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Nosso segundo ponto, amados, depois desse longo texto, é o seguinte: uma vida completamente integrada com a pessoa de Cristo. Deixa eu repetir para você uma coisa. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês precisam se converter. Tendo se convertido, vocês já vão ter comido do meu pão, do meu sangue, da minha carne, do churrasco, de tudo, aí acabou. Não é isso que o texto está dizendo. A cada 3 meses, só para usar um exemplo da biologia, o seu corpo renova todas as células. Sabia disso? Eu aprendi da pior maneira possível, tendo que esperar 3 meses para um implante solidificar com os meus ossos. Ele falou: 3 meses, tem que tomar cuidado, porque as células vão trocar e vão envolver o implante, e aí você não vai ter mais risco de deslocá-lo. 3 meses você é uma pessoa completamente nova, pelo menos o seu corpo. As células se renovam. Quer dizer então que a macarronada que você comeu anteontem e hoje está nas células do seu corpo. Aquele chambari que você comeu semana passada na panelada, hoje são células do seu corpo. Para alguns, desculpe aí, aquele filé mignon que você comeu semana passada, também hoje são células do seu corpo. A gente fica com chambari, irmão, né? Deixa os outros com filé mignon. É isso que Cristo está falando, queridos. Espiritualmente, ele deve estar entranhado com o nosso espírito, não apenas por causa de uma experiência de conversão que você teve há anos atrás. A vida cristã não é uma vida baseada em uma experiência lá no passado, mas é algo que eu vivo a cada dia. Talvez você esteja pensando também: pastor, mas por que Cristo teve que dar uma palavra tão dura, tão difícil? Eu não sabia com quem ele estava falando. Não sabia que eles iam meio que se escandalizar com essa história de comer carne, beber sangue. Queridos, o Evangelho, ele sempre causa escândalo. Quando o Evangelho não causa escândalo, é porque ele está sendo mal pregado. Quando o Evangelho é pregado no sentido: olha, Cristo lhe ama, ele morreu na cruz por você, para fazer a sua vida ser transformada, a sua vida ser melhor. Isso é Evangelho, irmãos? Sim ou não? Não. Alguém por acaso já leu que João Batista pregava à beira do Jordão? Qual era a palavrinha de João Batista? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Cadê o arrependimento no Evangelho que eu acabei de perguntar a vocês? O Evangelho, ele é um escândalo, porque ele confronta o pecado no ser humano. Então, meu amado, se você está pregando para o seu colega de escola, se você está pregando quando você vai sair com a igreja, o Evangelho que não fala sobre pecado e arrependimento, desculpa, você está fazendo propaganda enganosa. O Evangelho sempre inclui pecado. Será? João capítulo 4. Mulher, vai chamar o teu marido. Não, não tenho marido não. Jesus já levantou. Você chama isso de quê? Eu chamo de pecado. Não é verdade? Bom mestre, como faço para ter a vida eterna? Não chamas bom. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus revelou a idolatria no coração dele para com seus bens. João capítulo 3, antes da mulher samaritana, Nicodemos: como eu faço para ter a vida eterna? Tem que nascer de novo. Mestre, vou voltar para a barriga da minha mãe? Você é mestre de Israel, Nicodemos, você não entende essas coisas? Jesus revelou o pecado da religiosidade daquele homem. Cada encontro de Jesus, ele revelava o pecado. Mesmo com a mulher acusada de adultério, que estava para ser apedrejada, o pecado dela já estava sendo declarado. Ninguém discutia ali que ela era uma adúltera. Conhecendo o coração dela, Jesus disse: nenhum te condena. Vá e não
peques mais. Amados, eu recomendo para você ler o livro de John MacArthur, A Sociedade Sem Pecado. Esse livro está lá na prateleira me tentando, porque eu tenho uma relação ainda antes dele. Eu respeito a fila que eu faço nos livros que eu vou ler. Ainda está no plástico, mas eu conheço o teor do livro, já li algumas partes. Ele vai falar exatamente sobre isso. Nós vivemos numa sociedade que cada dia menos coisas são pecado. Agora piorou. Nós estamos vivendo dias onde dentro da igreja, cada vez mais o evangelho é anunciado, onde o pecado não é mencionado. Você visita a igreja evangélica hoje, vai ouvir uma mensagem, você não vai falar sobre pecado. Pessoas estão às vezes adulterando dentro da igreja, fornicando, e o pecado não é confrontado. Por quê? Porque o evangelho escandaliza. Pastor, mas se eu pregar assim, não vão se converter menos pessoas? Não. Vão se converter mais pessoas de verdade. Porque quando você prega o evangelho de verdade, as conversões são verdadeiras. Eu temo, minha gente, que existe um bom número de pessoas em nossas igrejas que na verdade nunca se converteram. Por isso que no primeiro dia aqui, na primeira mensagem, nós falamos sobre decisão. Escolher Cristo. E se você não tomou naquele dia, na sexta-feira, você ainda precisa pensar seriamente sobre isso. Você tem certeza absoluta da sua salvação? Certeza absoluta da salvação só vem através de verdadeira conversão. Se você entrou para a igreja porque o pessoal era legal, a igreja é bacana, as amizades da igreja são melhores que as amizades lá de fora, talvez você ainda precisa compreender que você está perdido, sem Deus e sem salvação. E você está, na verdade, igual a esta multidão, ainda buscando a Cristo apenas por suas bênçãos e ainda não estando integrado com a pessoa de Cristo. Nossa última lição dessa manhã é a seguinte: uma vida onde a vontade de Cristo é suficiente. Versículos 66 a 69, para terminar. Aqueles estavam, meus amados, já numa situação, vamos ver 60 onde nós paramos, onde muitos já deram as costas. Versículo 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que ele lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Todos ouviram o mesmo discurso duro. Os discípulos até reconheceram: esse discurso é duro. Isso não é um problema. Eu tenho certeza que você teve a mesma impressão sobre algumas ou todas das palavras que você viu nesse acampamento. Este não é um problema. Eu estava lendo um livro alguns meses atrás que disseram, cara, eu falei, eu parava e orava. Só na pupila. O autor da gengiva para baixo, tudo era canela, e era tudo voadora. E eu parava, e fechava e orava. Deus, o que é isso? Pastor, depois de tanto tempo andando com o Senhor, o Senhor ainda se surpreende. Gente, esse é o problema. Se você parar de se surpreender com as coisas de Deus, alguma coisa está muito errada. Muito. Se você parar de chorar por causa do Evangelho, alguma coisa está muito errada. Se você olhar para a cruz e seu coração não apertar, alguma coisa está muito errada. Este é o problema, meus amados, numa vida insossa. As coisas de Deus já não impressionam mais.
Eu gosto muito de alguma coisa que ele mesmo está aqui, que esse autor fala, pastor John Piper, pastor Batista. Ele estava pregando certa vez falando como que as pessoas estão sendo atraídas pelas coisas do mundo que brilham. E quando você tem alguma coisa simples de Deus que não chama atenção, e ele fala alguma coisa, parece até engraçado, dizendo assim: olha, a Bíblia não é chata, Avatar é chato. Ele quis dizer aquilo que está todo mundo na época, né, espantado com os efeitos especiais e tudo mais. Ah, que coisa que eles botaram os pontinhos dos atores, agora tem esses caras azuis que andam, e olha, tudo no computador. Você ainda não compreendeu a profundidade do Evangelho. Você ainda não compreendeu a profundidade de Cristo. E por isso, amados, que é tão difícil que a vontade dele não seja suficiente. E essa multidão dá as costas. Agora, ainda bem que pelo menos os 12, bem, digamos assim os 11, né? Judas estava ali, estava na correnteza, né? Para ver como é que vai, para ver como é que fica. Mas os 11. Eu acredito que o apóstolo João aqui é até muito benevolente em dizer os 12. Mas um deles diz: Senhor, quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Meu amado, Cristo só vai ser suficiente para você quando Ele for tudo o que você tiver. Quando você tiver Cristo e a sua capacidade, Ele não é suficiente. Quando você tiver Cristo e a sua família, Cristo e o seu dinheiro, Cristo e as suas obras, Ele não será suficiente. Você já viu alguém se afogando? E alguém joga para ele uma boia em forma de círculo, outro joga uma boia em forma de macarrão, outro joga um bote assim, deixa eu ver o que eu vou escolher. Ele pega o que está mais perto, porque ele está se afogando. Não há esperança para ele, não sabe nadar. Ele vai morrer. Adianta você, para uma pessoa que está se afogando, jogar aquela boia de braço, né, vazia, dizer assim: ei, enche aí, enfia no braço. Não há esperança, ele está se afogando. Meu querido adolescente, deixa eu deixar bem claro para você: sem Cristo, você está se afogando, não importa que você já seja salvo. Ele não é algo que você escolheu lá atrás, é uma escolha que você faz todo dia. Ele é o primeiro que você cumprimenta de manhã, o último que você se despede de noite. Ele é aquele que anda entre um e outro durante o dia com você. Existia um homem na Idade Média chamado irmão Lawrence, ou Lourenço, se você preferir em inglês, que morava em um monastério. Por incrível que você possa achar, durante muitos anos teve gente, cristãos sinceros, dentro de monastérios e etc., que buscavam a Deus. Não queria saber das mazelas da Igreja Católica, queria apenas buscar Deus. E o irmão Lawrence tem um livro muito interessante que é A Prática da Presença de Deus. Sabe qual era a função desse monge? Não era cantar lá no canto gregoriano. Não era ensinar os outros monges. A função dele era lavar panelas. Mas enquanto ele lavava as panelas, ele orava. Enquanto ele limpava o chão da cozinha, ele orava. E ele escreve um livro dizendo: a presença de Deus não é você estar em um altar, ou eu poderia dizer hoje em dia no culto, ou atrás de um instrumento, ou lá no campo missionário. A presença de Deus é quando você está no campo de futebol, é quando você está atrás de uma mesa trabalhando, na escola estudando, é todo momento. Ele não é uma presença da qual você possa se ausentar, porque Ele está em todo o universo, mas Ele também é uma presença da qual você pode participar, se você não buscar. A verdade, meus amados, é que nesses dias nós objetivamos, com cada um de nós, trazer a nossa mente à reflexão, para que você possa avaliar que qualidade de vida espiritual você está tendo. Será que a sua vida espiritual depende da qualidade da sua igreja? Depende daquilo que o seu pastor falar? Depende dos seus pais? Sua vida espiritual precisa depender só de Cristo, só dele.
Ontem eu falei duro a respeito das músicas evangélicas. Sabe qual é o grande problema das músicas evangélicas hoje? E nós, nossa igreja, pegamos esse computador e eu comecei a arriscar, tirar. São músicas que diz: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu tenho uma necessidade, Senhor, me dá. Quando a Bíblia, na verdade, fala que quem faz isso é a sanguessuga, né? A sanguessuga tem 2 filhas: me dá. Nós começamos a priorizar canções que exaltam o Evangelho, que exaltam a graça, que exaltam a cruz. Pastor, mas o irmãozinho chega aqui deprimido na igreja, o irmãozinho chega aqui passando uma luta no casamento. Querido, o Evangelho é suficiente para a sua depressão, o Evangelho é suficiente para o seu casamento, o Evangelho é suficiente, meu amado adolescente, para as suas crises da sua idade. Você não precisa de nenhuma pregação psicológica aqui para que pudesse dar uma respostinha para a sua crise. Você precisa ir à cruz. Você precisa de Cristo. Porque se Ele não for suficiente, as outras coisas não lhe satisfarão. Você vai para um evento buscando uma suposta libertação que você não encontrará, porque em Cristo está a verdadeira libertação. Você vai até um encontro, um evento, buscando um suposto crescimento espiritual através de alguma coisa que você não vai encontrar, porque em Cristo, no seu dia a dia, que você encontra. Ele precisa ser tudo. Caso contrário, você continuará sem nada. Quero convidar você a nós terminarmos nosso tempo de mensagens desses dias orando. Nesses dias nós vemos muita coisa. E muitas vezes nós terminamos os acampamentos com grande euforia, com grande alegria, a gente vai pulando e dançando de volta para a nossa cidade. Isso não será um acampamento desses. Com certeza você vai alegre para casa, se divertiu, teve tempo com os amigos, tudo coisa muito boa. Mas eu oro para que você volte com reflexões para a sua casa, para a sua igreja. Ontem você foi dado um desafio muito forte. Um desafio para fazer parte daqueles que nesta geração vão verdadeiramente fazer a diferença através da mudança em si, da mudança pelo seu exemplo, da mudança pela multiplicação em outras vidas. Eu gostaria de saber, amada, se você vai responder ao desafio de Deus ou não. Mas não eu de verdade. Ele quer saber. Vamos colocar de pé. Quero convidar você a orar nesse instante. Colocar sua vida diante do Senhor. Quero convidar você, eu quero lhe dar alguns 2 ou 3 minutos para você repassar. Não converse. Não se distraia. Já é uma bênção enorme. Nós não podemos ter acesso à internet ou a SMS aqui neste lugar, porque já nos ajuda a não ter mais essa distração. Mas não converse. Repasse na sua mente agora cada palavra, cada mensagem, cada palestra, cada compartilhar no grupo pequeno. Repasse aquilo que Deus fez na sua vida. Foi divertido a trilha, foi legal o banho, foi jóia brincar com os amigos, mas, amado, Deus me trouxe aqui para falar ao seu coração. Repasse isso. Relembre tudo isso. Coloque diante do Senhor aquilo que Ele lhe falou. Nosso Deus disse uma vez a Israel: eis que ponho diante de vocês a vida ou a morte. Escolham a vida para que vivam. Nosso Deus não está aqui, meu amado, imparcial. Não. Muito menos Ele está aqui torcendo para que você escolha o pior, para que você receba o que você merece ou coisa parecida. Não. Nosso Deus não está aqui de forma imparcial, Ele está aqui torcendo para que você escolha o melhor, para que você escolha aquilo que vai glorificar o nome dEle e trazê-lo para mais perto dEle. Deus amado, Tu conheces o coração de cada um de nós aqui, Tu sabes como chegamos aqui, mas nós pedimos, ó Deus, não porque é um clichê em acampamentos, congressos e eventos,
mas pedimos para que verdadeiramente saiamos diferentes, tendo sido tocados pelo Teu Espírito Santo, tendo sido impactados pela Tua palavra, incomodados por ela, tendo ouvido a Jesus falar claramente ao nosso coração. Que já estejamos, ó Deus, tomando decisões práticas, as quais possamos nos cobrar. Ó Deus, que possamos ir até além, possamos procurar o nosso líder, nosso pastor, e dizer: eu tomei uma decisão neste acampamento, esta é a minha decisão. Meu irmão, me ajuda em oração, me cobra, para que eu possa cumprir aquilo que eu propus ao Senhor. Mostre seriedade em agir no nosso coração, Deus. Mostre seriedade, ó Deus, de como o Senhor não veio aqui em nosso meio apenas nos visitar, mas veio agir com poder e autoridade. Venha, ó Deus, em nome de Jesus, falar ao nosso coração nos dias que se seguirão. Porque, ó Deus, assim como na parábola dos solos, o inimigo virá agora, ó Deus, tentando roubar a semente que foi plantada da palavra de Deus. Mas eu oro, ó Pai, para que o Teu Espírito possa envolver esta semente, possa incomodar o solo, as vidas, para que ela possa se aprofundar e produzir fruto a 100, fruto múltiplo na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu a cada um de nós para que estivéssemos aqui. No nome de Jesus. Amém e amém.